Voltamos para mais um formato aí semanal. A gente acabou de encerrar um novo ciclo. Um ciclo do mês que a gente estava, então sábado e domingo já começou um novo mês, onde eu comecei a planejar um novo ciclo, e também um ciclo oficial do encerramento ali do meu cargo de liderança, e eu tô começando agora uma nova etapa totalmente nova e do zero. Eu acho que esse é o ponto mais importante assim do que vai impactar. Basicamente, hoje eu estava trabalhando liderando um time e também como desenvolvedor. E agora eu já não tenho esses atributos, esse nível de responsabilidade, e agora eu estou focando aqui na parte de fato de desenvolver essa nova etapa da minha carreira como um todo. É extremamente nebuloso ainda para mim. Eu tenho uma ideia do qual caminho que eu gostaria de seguir, do que eu quero fazer, de quais os objetivos que eu gostaria de alcançar, mas ainda tá um pouco nebuloso de uma forma geral assim, né? Então isso que vai ser o desafio a partir de agora, né? Então, vamos lá, falando um review assim de como que foi o mês 7, agora o mês de julho que a gente passou e como que vai ser um pouco os próximos passos. Ele foi um mês de transição, foi um mês aí onde eu tive o encerramento e a transição desse cargo e dessas responsabilidades que eu vinha fazendo, aí eu tive que passar por essa transição. Foi praticamente o mês inteiro nesse processo ali de transição, de adaptação, né, para as novas responsabilidades, para as novas pessoas, transição de cliente, de fluxo, de processo. E também elaborando e pensando e resetando a cabeça para essa nova etapa que vai seguir agora, referente ao não ser mais líder, não estar vinculado a um cargo, não estar fazendo o que eu vinha fazendo nos últimos 7 anos dentro da mesma empresa, né? Em referente à parte das outras categorias, eu acho que não avançou muito bem, pelo contrário, eu acho que piorou muito, porque eu acabei alocando o foco e esforço muito para essa parte e também parando para pensar e, de certa forma, resetando a cabeça mesmo para entender como que vai ser as próximas etapas, o que eu vou fazer, como que vai ser, de que forma que eu gostaria de fazer, que eu acho que é extremamente importante. Eu acho que quando a gente está num processo de fazer a mesma coisa e dentro de um cargo, principalmente de liderança, a gente acaba ficando envolvido com esse processo e não para muito para pensar em outras partes. Eu comecei a entender, parar a pensar no que iria ser a partir de agora, né? O que eu iria fazer, como que eu iria fazer, se faz sentido, se o que eu imagino é viável, é possível, é rentável também, né? Isso é importante. Então, basicamente ali foi um mês muito ruim. Além disso, eu também me machuquei, me lesionei jogando bola, então acabou sendo um mês muito focado nisso. O recurso foi praticamente 90% nesse processo ali de transição e de encerramento, né? Falando agora um pouco de como que vai ser o próximo mês. Esse mês de agosto vai ser um mês de adaptação no sentido novo, de entender e começar a desenvolver esse novo cenário. Então, por mais que para mim é um cenário que ele vai ser novo, eu já vivi isso. A empresa que eu trabalhei antes de trabalhar nessa empresa, eu trabalhei 6 anos e antes de sair da outra empresa, eu tive o mesmo processo, onde eu abri minha empresa, onde eu tive uma agência, eu tive clientes e eu fiz o mesmo processo, passei pelo mesmo tipo de adaptação. Então é algo que é novo nesse momento, mas é algo que eu já fiz em outro momento da minha vida, principalmente nesse processo de adaptação. O que vai ser de novo vai ser o que eu gostaria de fazer de fato, né? E para esse novo caminho muito mais relacionado a não ser uma área específica, mas ser um caminho guiado e movido por resoluções de problemas e de trazer resultados. É algo um pouco mais complexo, um pouco mais nebuloso, mas eu vou trazer isso em um outro vídeo falando um pouco melhor sobre isso, né? O mês agora de agosto, eu acho que ele vai ser totalmente focado nisso e ele vai ser um mês que eu vou focar muito mais em ações, principalmente ações que vão trazer resultados maiores do que em múltiplas ações. Então vai ser algo totalmente diferente também, porque antes minha rotina ela era moldada por ter que executar 10, 20, 30, 40, 50 coisas no dia. Muitas vezes ainda não era o suficiente. Agora, nessa adaptação, eu vejo que minha rotina ela vai ser muito mais voltada a executar 1, 2 coisas, mas coisas que vão trazer um resultado muito, muito exponencial. Desde estar envolvido num projeto que vai fazer parte no início, mas também de construção de futuro também, de produtos e serviços que também vão vincular a eu alcançar esse tipo de cenário que eu gostaria de ter. Porque, como eu falei, o foco vai ser muito mais em resoluções de problemas
em garantia de resultados. E para de fato trazer esse tipo de cenário, eu não vejo sendo possível executar 50 coisas com uma qualidade, com uma taxa de retorno extremamente alta. Eu vejo em entendendo muito mais qual é a ação específica que vai trazer o maior resultado possível. Então eu acho que o mês agora de agosto vai ser totalmente pensando e moldando a partir disso, né? Então vai ser bem interessante. Junto com isso também eu pretendo focar muito mais aqui na produção de conteúdo. Provavelmente eu vou voltar para o formato de vídeo diário. Agora provavelmente eu consiga compartilhar coisas muito mais tangíveis e elaboradas, como eu estava trabalhando e prestando serviço para uma empresa. Eu não podia compartilhar números, não poderia compartilhar muito mais detalhes, porque era um projeto voltado às clientes que eu não poderia citar o nome, o processo, mostrar e tudo mais. Numa coisa um pouco mais individual, existe a possibilidade de eu compartilhar números, compartilhar desejos, compartilhar um planejamento sem ter uma limitação tão grande assim. Então vai ser algo bem interessante para essa parte da produção de conteúdo e faz parte de um dos meus planos principais, principalmente que eu venho falando lá no início do desafio, né? Eu acho que o que tá lá no início do desafio e que não mudou nada é principalmente a parte do foco no inglês, que isso vai ser uma vertente aqui dentro disso que eu tô apresentando. A parte de crescimento e exposição, principalmente nessa parte de produção de conteúdo, né? Nesse caso de autoridade e de engajamento também, que vem com fazer vídeos e produzir, enfim, esse tipo de conteúdo que eu venho tentando criar. Resumidamente, eu acredito que seja esse o foco do momento. Eu acho que esse vídeo é de fato um encerramento de um ciclo grande que teve ao longo desse tempo. São praticamente aí 7 anos desse ciclo que eu tava no fluxo, onde teve diversos pontos positivos, aprendizagens, enfim. E agora eu parto para esse novo cenário de crescimento que, de acordo com a minha visão, com o meu planejamento, com o meu desejo, tem uma alta probabilidade de dar certo. Eu não vou nem falar que eu espero que dê certo, porque eu acredito fortemente que vá dar certo. A questão é o tempo que isso vai dar certo. Então é isso. Fechou? Valeu. Acompanha aí para seguir mais.